Era o terceiro dia. As mulheres saíram ainda escuro. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Elas carregavam especiarias aromáticas, ungüentos preparados às pressas antes do sábado começar, porque no sábado nada podia ser feito. Elas iam completar o que havia ficado incompleto, iam ungir um corpo morto. No caminho, uma única preocupação prática dominava a conversa entre elas. Quem vai remover a pedra para nós? Era uma pedra grande, pesada demais para 3 mulheres moverem sozinhas. Mas elas foram assim mesmo. Quando o amor é maior do que o obstáculo, você vai mesmo sem saber como vai entrar. Quando chegaram, a pedra já estava removida. Não havia guardas, não havia corpo. Havia apenas o linho com que Jesus havia sido envolto, dobrado e colocado de lado. Não jogado, não rasgado, não espalhado como se alguém tivesse roubado o corpo às pressas. Dobrado, com cuidado, como alguém que não precisa mais dele. Maria Madalena foi correndo buscar Pedro e João. Eles foram. João chegou primeiro, mas parou na entrada. Pedro entrou primeiro, como sempre. Viram o linho. Viram o sudário que cobria o rosto dobrado em separado e foram embora sem entender. Maria ficou. Maria ficou do lado de fora do túmulo, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia estado. Um na cabeceira, um nos pés. Eles perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Então se virou, e havia um homem parado ali. Ela achou que era o jardineiro, perguntou se ele havia removido o corpo e onde o havia colocado. O homem disse apenas o seu nome, Maria, e ela reconheceu, não pelos argumentos, não pela lógica, pela voz. A mesma voz que um dia havia expulsado 7 demônios dela, a mesma voz que ela havia seguido pela Galileia. Ela se virou e disse: "Rabone, mestre." Jesus disse a ela: "Não me segures, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai e diz aos meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Eu vi o Senhor." A primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo não foi um apóstolo, não foi um sacerdote, não foi um líder religioso. Foi uma mulher que havia ficado quando todos os outros foram embora. Naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos num aposento fechado. As portas trancadas. O medo era real. Se haviam crucificado o Mestre, o que fariam com eles? Jesus apareceu no meio deles, sem abrir a porta, sem anunciar. Simplesmente estava lá e disse: "Paz seja convosco." Mostrou as mãos e o lado. Os discípulos se encheram de alegria quando viram o Senhor. Ele disse novamente: "Paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." Tomé não estava presente. Quando os outros contaram o que haviam visto, ele disse: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Desta vez, Tomé estava lá. Jesus olhou para ele e disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu, com a confissão mais completa de todos os evangelhos: "Senhor meu e Deus meu." Jesus disse: "Porque me viste, creste." Bem-aventurados os que não viram e creram. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando sobre tudo o que havia acontecido. Seus rostos carregavam tristeza. Um homem se aproximou e caminhou com eles. Perguntou sobre o que conversavam. Eles pararam, com semblante triste, e perguntaram se ele era o único forasteiro em Jerusalém que não sabia das coisas que haviam acontecido ali nos últimos dias. Então contaram tudo.
Jesus de Nazaré, o profeta poderoso. Como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E dizem que já se passaram 3 dias desde que isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam dizendo que o seu túmulo estava vazio, mas a ele não o viram. O homem respondeu: ó insensatos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito estava escrito em todas as Escrituras. Quando chegaram à aldeia, eles insistiram para que ele ficasse. Fizeram uma refeição juntos. E quando o homem partiu o pão, naquele gesto simples, ordinário de partir o pão, os olhos dele se abriram e ele desapareceu. Eles se olharam e disseram: não nos ardia o coração quando ele nos falava no caminho, quando nos expunha as Escrituras? Eles não reconheceram Jesus pelos milagres. Não reconheceram pela aparência, reconheceram pelo pão partido, pelo gesto simples de uma refeição. Naquele domingo, Jesus apareceu para Maria, que havia ficado chorando, para Pedro, que havia negado, para Tomé, que havia duvidado, para 2 discípulos que estavam indo embora, desistindo, convencidos de que havia terminado. Ele não apareceu para os que já acreditavam. Ele apareceu para os que precisavam de uma resposta. E nenhum deles reconheceu Jesus imediatamente. Maria achou que era o jardineiro. Os 2 de Emaús acharam que era um forasteiro. Tomé exigiu provas. E em cada caso, Jesus foi até eles. Do jeito certo, no momento certo, com a palavra ou o gesto que cada um precisava. A ressurreição não é apenas o evento que valida tudo o que Jesus ensinou. É a declaração de que a morte não tem a última palavra, que o sábado santo tem prazo para acabar, que o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. O cordeiro foi sacrificado, o túmulo ficou selado, e no 3º dia Deus respondeu. Se essa série te tocou, compartilha com alguém que ainda está no sábado, esperando uma resposta que ainda não chegou, porque o domingo vem. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Testemunhas de Deus, Crônicas da Fé.